Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço menção de ti em minhas súplicas de noite e de dia. E recordando-me das tuas lágrimas, desejo muito ver-te, para me encher de gozo. Trazendo à memória a fé não fingida que é em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por esta razão te lembro que despertes o dom de Deus, que é em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de Nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual destruiu a morte, e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por esta razão sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que é em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito com o auxílio do Espírito Santo, que habita em nós. Bem sabes isto, que me abandonaram todos os que estão na Ásia, entre eles Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me recriou, e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, quando veio a Roma, diligentemente me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quantos serviços prestou em Éfeso, melhor o sabes tu. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. E o que de mim ouviste de muitas testemunhas, transmito a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E também se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de Jesus Cristo, ressurgido dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. Pelo qual sofro a ponto de ser preso como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que é em Cristo Jesus com glória eterna. Fiel é esta palavra, se, pois, já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseveramos, com Ele também reinaremos, se o negarmos, também Ele nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Lembra-lhes estas coisas, conjurando-os diante de Deus que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, senão para subverter os ouvintes. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita as conversas vãs e profanas, porque os que delas usam passarão a impiedade ainda maior. E as suas palavras alastrarão como gangrena, entre os quais estão Himeneu e Fileto. Que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição é já passada, e assim pervertem a fé a alguns. Todavia o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os seus, e aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, e uns, na verdade, para uso honroso, outros, porém, para uso desonroso. Se, pois, alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões tolas e desacisadas, sabendo que geram contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente. Corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. E que se desprendam dos laços do diabo, por quem haviam sido presos, para cumprirem a vontade de Deus. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios.
Sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem. Traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também desses. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas, e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. E assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também o foi a daqueles. Tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e aflições, quais as que sofri em Antioquia, em Iconio, em Listra, quantas perseguições suportei. E de todas o Senhor me livrou. E na verdade todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela que é em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação e o tempo da minha partida está próximo. Combate o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo breve. Pois Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente, e foi para Tessalonica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma a Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Quanto a Tíquico, enviei-o a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, me fez muito mal, o Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras. Tu também guarda-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Na minha primeira defesa ninguém me assistiu, antes todos me desampararam. Que isto não lhes seja imputado. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e a ouvissem todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e me levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo o sempre. Amém. Saúde à Prisca e à Áquila e à casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, a Trófimo deixei doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Saúdam-te Aubulo, Pudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. O Senhor seja com o teu espírito. A graça seja convosco.